todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre o nosso turismo regional, que é uma alegria sempre falar dele, né? Porque a gente tem tantas belezas aqui pela região que sempre me empolga muito falar sobre isso. E nós vamos receber, né, hoje a Cade Mello, que já é a nossa amiga aqui do programa, né? E eu gostaria que você se apresentasse, Valmira. Eu sou a Valmira. E aí, Valmira, né, queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês e como o turismo entrou na vida de vocês, enfim, falasse um pouquinho de vocês. Sim, então, eu sou formada em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UERGS e sou filha de produtora rural, né, então sou agricultora, acima de tudo. Ó, temos algo em comum, Adoro falar disso, sabe, eu acho que um dos orgulhos, e eu sempre busquei muito essa coisa, assim, do agregar valor, do resgatar as histórias, porque meu pai é um contador de histórias. Então, ele gosta muito de estar falando, como que foi, como é que era, porque eu sou de Bom Jesus, né? Teus pais são de lá também? São de lá. Uhum. E aí, ele sempre comenta, né, da Rota dos Tropeiros, que lá também está sendo bastante... né, apoiada essa questão do turismo, né, e inclusive eu também participo lá. Já que vamos depois querer saber todos os detalhes. Sim, com certeza, com o maior prazer. E assim, eu acho que é realmente isso, nós, vou falar um pouquinho, nós como trilha, né, gurias trilhando, é muito bacana, porque eu vejo o agregar valor nisso, ir lá e não eles virem trazer daqui a pouco seus produtos, mas nós irmos lá, nós enquanto, né, consumidores, né, e até daqui a pouco nós estamos ajudando a vender, né, exatamente. Então, além da natureza, né, e desse pessoal todo que às vezes é muito humilde, que não sabem como vender, e a gente já chega lá e já, né, não fica só na trilha, então é uma coisa tão ampla, tão gostosa, sabe? Exatamente. Ricardo. Então, eu comecei, né, o grupo trilhando com as gurias, na verdade foi, né, já estive aqui, né, em outra oportunidade falando sobre o Rotas Rurais, né, que a gente tem aí um projeto muito legal que estamos em desenvolvimento, que é o aplicativo ainda, né, está sendo criado juntamente com a PUC de Porto Alegre, então aí estamos em reta final aí de finalização, e também temos um projeto que a gente está escrevendo juntamente com o governo, né, com o governo do estado, o projeto de Procultura, que esse ainda, né, a gente vai começar, a gente tem o projeto de visitar 30 cidades, mas sempre buscar o interior dessas cidades, o meio rural, assim, justamente para a gente poder resgatar, né, sempre a história, a cultura, né, daquele povo. E são cidades aqui da Serra, sim, da região. Isso aí, a gente já tem a lista, né, das cidades e vai ser bem legal esse projeto nosso. E vocês vão visitar ou vai fazer também com a trilha? Na verdade, a ideia mais é a visita, né? Nós duas. Isso aí, pra gente poder sim. conhecer os lugares, conhecer como eu disse. E por que não? Isso, também depois. Com certeza, depois poder levar as gurias pra fazer, né? As caminhadas e tal. Então a gente já vai ter bastante conhecimento, né? Sobre cada cidade. E o nosso interior, ele é riquíssimo, né? A gente tem muito, muito o que se trabalhar e o que se desenvolver aqui na nossa região. E o grupo, né? Trilhando com as gurias veio, assim, eu digo, de uma deficiência minha, assim, porque eu tenho um filho pequeno e eu queria muito fazer trilhas e caminhadas, né, mas como eu não tinha, né, nem um parceiro, meu marido, né, que seria o meu parceiro ali para as caminhadas, não dava, né, justamente por causa do nosso filho, né, então a gente às vezes tentava fazer, né, trilha com ele, mas se tornava pesado, cansativo, a gente não aproveitava, né, como a gente gostaria. Eles cansam, né, as crianças. Eles cansam. Então, quando é algo mais leve, eu até levo ele junto, assim, que idade sabe? ele tem? Ele tem 3 anos. Então, quando é algo mais leve, assim, alguma coisa assim, de contato com a natureza, que dá pra esperar no local, assim, né, enquanto a gente tá fazendo a trilha, então eu sempre gosto que ele tenha esse contato com a natureza. E aí eu convidei umas amigas, né? A ideia era convidar... era exatamente essa a pergunta que eu ia fazer, porque na outra oportunidade que nós conversamos, a gente veio falar sobre lugares do interior que você visitava e divulgava. E como isso
né, virou Foi trilha. construindo. E foi justamente então através. Eu já tendo noção dos lugares que tinha, porque tinha muitos lugares que eu queria conhecer e não conseguia, justamente por isso, né? Então eu pensei, vou, né, convidar o pessoal aqui da academia. Era Vou pra recrutar um povo aqui. Era pra ser 5 pessoas a primeira trilha, que foi lá na região da Terceira Légua, que eu amo aquela região, que eu acho uma região muito rica, assim, em história, em cultura, né? Tem a gruta ali, tem muita coisa legal ali naquela região. E aí, então, era pra ser 5, né? E na primeira trilha, daí eu já comecei a movimentar e convidar uma e convidar outra pra lotar uma van. Quando viu de uma van, já foi pra um micro. E na primeira trilha já foram 24 pessoas. Então, 24 mulheres, né? Porque eu optei mais por esse público feminino, justamente porque eu acho que a nossa carga é bem pesada, né? Assim, ser mãe, esposa, dona de casa, trabalho fora. Então, eu acho que seria algo que, né, levaria para elas essa questão de tornar a vida um pouco mais leve. Por mais que a gente caminhe, né, mas a gente que é trilheiras, caminhantes, peregrinas, aqui a gente sabe que você cansa o teu corpo, mas descansa a tua mente, né? Muito isso. E hoje a gente tá com um grupo aí, né, trilhando com as gurias de 400 e poucas meninas, né, no nosso WhatsApp, só no nosso WhatsApp e fora, né, que a gente já teve trilhas que foram 79 meninas, então, e isso faz pra muito ver como recente. era uma necessidade, né? Não só tua, mas de muitas outras, né? E principalmente pós-pandemia, né? Que as pessoas ficaram muito em casa, né? E aí, nossa, foi uma oportunidade e tanto. E começou na pandemia aquela coisa também de ir pro mato, né? Exato, e continuou, né? Sim. Eu sempre falo, né, que assim, a gente nunca quer que uma coisa ruim aconteça, né? Como uma pandemia, mas a gente sempre tem que extrair o lado bom, Exatamente. né? E então, como eu disse, né, faz muito recente tudo isso, porque foi em novembro a primeira trilha. Nossa. Então, assim, né, faz pouco tempo. E crescer tanto. Exatamente. E aí, como é que funciona a dinâmica? Vocês fazem um cronograma mensal? Quais trilhas vocês querem fazer? Quantas pessoas vão? Como que dá a logística de tudo isso? Porque, assim, essa parte da organização não é tão fácil também, né? Porque, como você falou, precisa do ônibus. Mas, assim, o ônibus, ele precisa ser contratado. Se vai ter almoço, se vão, né? Tem toda uma logística, um bastidor que precisa acontecer, né? E assim, pra mim foi muito fácil isso. Assim, claro, tem às vezes essas trilhas que têm mais dificuldade em organizar. Mas como eu já tive esse conhecimento, né, de estar ali divulgando os lugares no Rotas Rurais, então pra mim é muito fácil o contato com as pessoas. Então eu já, a maior parte a maioria das pessoas me conhecem, assim, sabe? Sim. Então se torna bem fácil, porque às vezes é um local que eu me hospedei, uma hospedagem que eu fui, um café que eu fui uma vez. Então eu só entro em contato, assim, e aviso e pergunto a possibilidade e a gente já conversa e já marca uma data e eu já olho o orçamento com o ônibus, já faço ali a cotação e já começa a divulgação. Hoje mesmo, por exemplo, eu comecei a divulgação de uma trilha que foi de um lugar que eu fiquei hospedada, assim, é um lugar bem simples, mas muito aconchegante. E o que mais me chamou a atenção naquele lugar também tem um pouco de história, mas foi a recepção, o contato, né, com a família. E aí isso é diferencial, né? Como você falou, são as pessoas, exatamente, os lugares, né? Porque a gente, numa trilha, numa peregrinação, você não tá procurando luxo, né? Não. É isso mesmo. O luxo tá na natureza, tá nas paisagens e tá nas pessoas, né? Exatamente. E é tão simples, a logística é bem simples, na verdade, se for pensar. E se torna um investimento acessível também para quem quiser. Sim, então, porque assim, é uma atividade muito barata se tu vai pensar com outros esportes, né? Então, é só a disposição, né? Exatamente. É verdade. E aí, bem bacana, né? Eu já comecei a divulgação hoje, já lanço lá no grupo. Primeiro eu lanço no grupo, já vejo a procura. E assim, lancei hoje, já tô com uma procura bem alta para essa trilha. Então, assim, e experiências, né? Eu sempre digo, a gente tá vivendo experiências diferentes, e né? também vai melhorando, penso eu, né? Ver o que funciona, o que as pessoas gostam, enfim. Sim. E vai aprimorando, né? Isso aí. E de todas as trilhas que vocês já fizeram, assim, qual que o pessoal mais impacta? Como tem sido essas experiências, assim? Olha, eu acho que cada uma é diferente, assim, né, tem as suas questões, assim, mas eu acho que uma que me deixou bem mexida, assim, foi uma última trilha que a gente fez
que foi num espaço que até vou falar aqui o nome, é Equitação para Famílias, e foi muito legal, assim, porque daí teve o passeio a cavalo, teve a trilha de 7 quilômetros ali, né, por dentro da mata nativa, e teve o passeio a cavalo, e assim, eu vi a emoção delas, assim, elas falavam, Tati, eu achei que eu nunca na minha vida ia subir em cima de um cavalo, e foi uma experiência, sabe? Sim, então nas pequenas coisas, né? Isso aí, então foi nossa, eu achei que eu nunca ia conseguir, e tipo, emocionadas por aquilo, mas, né, é claro, essa teve o diferencial de ter o passeio a cavalo, mas mesmo as que são as caminhadas, só elas, assim, eu vejo o quanto elas sentem essa questão da gratidão, sabe, no final. Nossa, eu achei que eu nunca ia conseguir, achei que eu não ia conseguir descer, porque a gente sabe, né, que pra cachoeira, todas as cachoeiras normalmente tem a descida bem íngreme, sabe? E assim, a gente teve uma trilha que a cachoeira a descida era íngreme. E tinha uma menina que ela tinha muito medo e ela superou o medo dela e eu me senti muito feliz por ela. Aquela trilha mesmo, a gente teve né, senhoras assim, né, mulheres, eu digo, de 65 e 69 anos, assim, descendo a trilha e subindo, e é uma trilha que pura superação. Que talvez, assim, a pessoa de início olha assim, eu pra não ver vou conseguir. Como não tem idade pra começar também, né, ou pra fazer, Exatamente. né. Eu já digo por mim, assim, porque a Cadma, ela é uma realmente idealizadora, né, e assim, eu tô começando agora com ela, mas lá em novembro mesmo, ela me chamou, ai, vai amiga, vamos junto e não sei o que. E eu protelando com outras atividades. Isso não sempre. é pra mim, é cansativo. Não tenho tempo. E eu tava trabalhando de noite. Eu digo, mas eu saí no sábado, eu prefiro dormir, né? E agora ela disse, amiga, tu tem que me ajudar porque a coisa tá aumentando, né? E tem projeto aqui, projeto ali. E eu já não tô conseguindo mais, dar braço com isso. Daí eu digo, então tá, beleza, vamos lá. Vamos abraçar. E é muito legal, porque e agora assim... ela levanta cedinho, assim, eu mando as mensagens pra ela. E vamos, mulher, sabe? Vamos é muito lá. legal. E ela não faz só comigo, assim. É bacana que isso entusiasma, sabe? Então, Contagiante. é contagiante, assim, que eu digo, eu não tenho essa energia toda, assim, pra dizer, vamos lá, galera, sabe? E é muito bacana, eu acho que tem que ter essa... E é bom, né, quando tem alguém assim que dá aquele... Porque às vezes é isso que falta, né? É isso que falta. E às vezes é só uma coisinha, assim. E eu puxo ela, eu disse, vai conseguir sim, agora tá aqui, vai fazer o quê? Eu brinco assim, sabe? Mas claro que a gente sempre tem o recurso, né? A gente sempre tem o ônibus que tá atrás, né? Sim, enfim, então... Mas eu digo apoio. Que principalmente, eu acredito muito que é a mente, né? Que é a mente que nos trava e nos limita. Porque assim, ó, eu às vezes teve, agora mesmo na caminhada de Caravaggio, essa caminhada que a gente faz da Romaria mesmo, nossa, eu vi pessoas caminhando ali, né, com bengala, muleta, sabe? Nossa, que eu já olho... se queixando às vezes, né, de algumas coisas. E aí, então, assim, ó, no mínimo aquela pessoa deve estar caminhando 15 quilômetros, se sai ali do posto de Caxias é 15 quilômetros. Eu acompanhando aquelas pessoas, eu disse, como que pode? E daí tem gente que chega pra mim, eu acho que eu não vou conseguir. Mas daí tu olha assim, não, tu consegue sim, vamos lá, tenta, e assim, né? vai ter momentos, por numa trilha grande, numa peregrinação grande, que vai dar aquela baixada de energia que tu pensa assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu saí da minha casa, né? Mas isso é momentâneo e assim, tu tem que virar essa, né? E depois a sensação é muito boa. Né? É muito boa. E Val, eu queria falar contigo um pouco sobre os campos de cima da serra, né? Tu que é de Bom Jesus. Sim. Eu sempre, né, digo que o Rio Grande do Sul é Gramado e Canela, mas é muito mais do que Gramado, né? Principalmente para as pessoas de fora, né, que associam muito ao turismo no Rio Grande do Sul como a Gramado, que é ótimo, que é bom também, mas tem tantas outras coisas que a gente pode explorar, que a gente pode ver, tantas experiências tão genuínas, né, tão especiais. Me fale um pouco da tua terra. Sim, agora eu acho que semana passada, retrasada, eu fui pra lá, eu participei de uma reunião com o pessoal do Conselho de Turismo lá. E assim, eles estão se movimentando, até inclusive na Câmara de Vereadores também, eles levaram um projeto para realmente, assim, na verdade, o ex-secretário de Turismo, ele é tão apaixonado por isso, que ele começou na secretaria e ele continua, que é o Jaziel. E aí ele tem o Conselho de Turismo lá e ele fez todo um levantamento, um mapa
de todas as cachoeiras, todos os atrativos que tem no município de Bom Jesus. E aí, imagina que depois, daí assim, a partir desse levantamento, porque antes as pessoas iam lá meio que invadiam, então tem pessoas, os donos das terras não deixam, né? E aí ele tá fazendo assim, uma coisa tão, um projeto, um trabalho tão amplo, né? Que aí, por exemplo, assim, não, a cachoeira lá a pessoa não quer liberar. Mas de uma forma assim, vamos lá, vamos conversar, porque querendo ou não, isso não é nosso, né? Sim. Então, eu sou um pouco de egoísmo também, de querer pra ti algo que pode ser compartilhado por tantas outras pessoas. Tem um projeto também, e assim, ó, tá sendo tão movimentado com a abertura lá da 285, né? Aquele trecho lá que falta ainda asfaltar, que eles estão também tendo essa visão mais, porque o que acontece? O turismo ainda tem uma coisa que a pessoa diz assim, não, isso aí não dá lucro. Sim. Só que é ou tem muito assim que eu escuto, né? Que vai vir pessoas estranhas, que vai ser perigoso. Que vai roubar. As pessoas ainda têm um pouco disso. Sim. Tá mudando, a mentalidade Sim. tá mudando bastante. Estão vendo pessoas comprando terras, né? Pessoas que vêm de fora, que compram terra, que já são mais visionários. E aí eles começam assim, opa, mas eu vou também fazer alguma coisa, porque senão daqui a pouco vão comprar minha terra, né? E aí eles que vão ganhar. Então, tá sendo feito um movimento muito, muito bacana mesmo. E hoje, os atrativos, né? Quem vai a Bom Jesus a turismo, os atrativos são essencialmente rurais, né? Rurais. As experiências são da vida no campo, né? Sim, e aí tem os canyons lá, porque no sítio onde que meu pai tem a terra, fica entre Bom Jesus, Jaquirana e São José dos Ausentes. Frio. Mas é aconchegante, são pessoas hospitaleiras. É frio, mas com muito calor humano. Muito, eles gostam muito de... Eu falo pelo meu pai, eles gostam muito de falar das histórias. Então, isso aí, eu acho que tem que ser E Bom resgatado. Jesus tem muito disso, né? Você estava me falando dos tropeiros, me fala um pouquinho. Pois é. Aí tem tem vários projetos, né? Então, eu tô acompanhando um pouquinho de cada... mais adiante eu vou conversar com o Aécio Bueira, que é secretário do Turismo de São José dos Ausentes. Então tem um projeto já com a Prefeitura de Bom Jesus para ele fazer toda essa rota aí dos tropeiros. Que é muito bacana isso, né? Então liga na verdade, de um estado a outro estado, né? Sim, porque e para São Paulo levar as tropas, né? Porque são municípios, eu vejo ali por São Francisco de Paula, que é um dos maiores municípios do estado, territorialmente. Então são municípios que são pequenos em número de população, mas são grandes em território. Né? Exatamente. E todos eles, né? Eu sou suspeita em falar, porque eu adoro essa região. Inclusive tem como é que é? A trilha dos tropeiros, que fica uma taipa de pedra de um lado e outra do outro, então tem trechos que ainda estão conservados, que ainda as pessoas passam, né, por ali, a cavalo. Sim. E isso é muito bacana, Sim, né? é história, né? É história que tem que ser preservada. E eu digo assim, que com o turismo conscientiza não só o morador, mas o turista. Então é um grupo enorme, assim, que faz com que aquilo ali se preserve, não só lavoura, não só, né? E tem um gancho que eu gosto de citar como exemplo, né? O turismo, ele agrega valor em muitas coisas, né? Por exemplo, em Caxias tem, não sei se vocês conhecem a Simone lá dos Caminhos do Morango. Sim. Que eu adoro a história dela, porque ela tinha aviário. Sim. E ela sempre disse que ela chegou num momento da vida dela que ela não queria mais trabalhar com a morte, né? Com a morte dos frangos. E ela começou a plantar morango. E aí ela começou a fazer uns docinhos e começou a vir gente, começou a divulgar e hoje é um sucesso. E ela tá muito mais realizada, feliz e financeiramente também agregou bastante. Isso mesmo. Então o turismo tem esse poder, né? Tem. Da coisa assim, porque antes, e eu acho que até a Cadma que fala muito, né, dessa coisa que o turismo é glamour, era coisa assim, não. Né, dá pra ver que com o Trilhando com as Gurias, o luxo não tem luxo nenhum. E qualquer pessoa pode pagar. E pra fazer, e aí o produtor também tá ganhando, ele vai dizer assim, opa,
eu posso melhorar um pouquinho aqui, porque vai vir mais gente. Então ele não Posso vai vender falar outra de qualquer coisa jeito. que se eu botar vai me agregar mais. Se a pessoa vai comprar um Exato. pão, daqui a pouco vai ter uma geleia. Se na Exatamente. geleia eu posso ter um salame. E assim vai, né? E é esse tipo de turismo que a gente quer movimentar, né? Que é que as pessoas não pensem por esse lado, o turismo é glamour, eu fazer isso é um luxo. Não, porque eu digo assim, ó, que a gente fazendo isso é saúde mental, né? E as trilhas em si, né? Eu sempre falo isso, é um movimento, né? De corpo, mente e espírito, porque é uma conexão, você se conecta com a natureza, se conecta com o seu Conhece interior, outras pessoas. conhece outras pessoas e, né, tem toda essa questão, assim, de trabalhar a tua mente, tá? Trabalhar o teu corpo, essa questão, assim, de a gente se movimentar mesmo, porque a gente cansa, a gente tem subidas, temos, né, bastante, inclusive a gente tá fazendo os caminhos de Caravaggio por etapa, e já me falaram, né, está aí a experiência, né, pra confirmar que diz que o terceiro trecho é bem pesado, da Ponte do Raposo. Tem uma subida ali que tu pensa assim, meu Deus, depois dessa curvinha vai terminar, porque não tem mais onde subir. E sobe, não termina mais. Mas é gratificante, Sim, né? Pois é, então me conte, até como dica pra quem... porque assim, originalmente os caminhos de Caravaggio, eles foram desenhados para serem feitos em 10 dias. Tem muitas pessoas que não têm esse tempo. Sim. Então vocês estão fazendo por etapas. Como que Isso. funciona, então? Isso, então a gente tá fazendo por etapas. Eu até agora foi iniciado 2 grupos, né? Até um vai ser agora no sábado. E a gente tá fazendo assim pra aproveitar bem o caminho, né? Então a gente vai percorrer os 10 dias mesmo. Aí eu já selecionei as datas, por exemplo, esse primeiro grupo que a gente fez, a gente já selecionou as datas pro ano todo, né? E eu já quis iniciar mais um, e já é a ideia iniciar outro, até a Valmíria está indo junto pra ver se ela, né, guia o próximo grupo. Justamente pra gente ter 3 grupos iniciados pra finalizar até o final do ano. E daí a gente tem 3 possíveis datas. Eu não consigo ir nessa, então eu tenho mais 2 datas. Faz o mesmo trecho. Isso aí. Então finaliza até o final do ano e, claro, tem alguns meses que é uma vez ao mês, tem outros meses que vai ser 2, aproveitar um feriado ou outro, sabe? Mas está sendo uma experiência bem bacana, assim, justamente porque a gente consegue estar aproveitando, né? Caminhar e contemplar, né? Contemplar né? Viver toda a experiência que o caminho nos traz. E que ele é lindo, né? Tem tantas... Sim. Né? Paisagens tão lindas. E aí, falando, né, dessa parte da trilha religiosa, né, chamada de peregrinação, né, me fale um pouco dessa peregrinação que estava meio esquecida em Caxias e vocês deram uma rota esquecida, vocês deram uma boa movimentada, que é a rota do Padre João Schiavo, né? Me fale um pouco dela. Isso aí. Então, o Padre João Schiavo, ele foi enviado para beatificação, né? Foi, né, já constatado, enfim, milagres no nome dele, né? Então, ele foi considerado santo, né, pela Igreja Católica. Mas, como eu sempre falo, a peregrinação não é também, claro, pela fé, né? Mas cada um vai trabalhar isso de uma questão interna sua, né? E vários outros, né? A gente sempre vai falar isso, a natureza, o desafio, a caminhada, né? Então, essa rota, ela foi realizada, feita, tem as placas de sinalização, ela está lá desde 2016, né? Só que não foi, eu não sei se passou, acredito que não tenha passado ninguém caminhando É que por uma ela. lei, na verdade, o Gustavo Torico, que idealizou, fez a lei, sim, idealizou. tem até inclusive a lei. Mas não foi caminho. muito trabalhado, Não. divulgado, e vocês estão movimentando. O pessoal passou, acho que mais de bike por lá, porque eu sempre vou falar isso, é um conjunto, né? Tem que ter um conjunto, né, das pessoas que vão caminhar, né? Tem que ter essa ideia da caminhada, né, da peregrinação. É um conjunto, né, prefeitura, ali o município, né, também. E também ter os empreendimentos, né? Porque os empreendimentos são muito importantes na rota, né? Tem que ter ponto de apoio. Sim. E eu acho que talvez porque ele tem 56 quilômetros, então imagina para 2 dias. Então tem que ter um ponto de apoio para as pessoas dormirem. Só que para a pessoa, pensando como investidor, como empreendimento, tu precisa ter os peregrinos. Isso. Senão como é que tu vai investir ali se ninguém vai se hospedar? É um conjunto, né? E aí, no caso, então, a gente sempre... E eu nas trilhas mesmo, né? Eu sempre olhava aquelas placas, quilômetro tal, e começou a me chamar muita atenção. Eu já sabia, mais ou menos, porque eu já né? Inclusive, a segunda trilha foi lá, a gente passou lá pela capela, eu já sabia um pouco da história dele, mas eu não sabia que era 56 quilômetros, que era todo esse percurso. Eu imaginava ali uma rota de uns 10, 12 quilômetros, né? E aí eu comecei a fazer trilhas ali próximo de Loreto, que é da linha Feijó, placa.
Aí começou a me marcar. Passava Galópolis, placa, daí eu disse, como assim? São Virgílio, placa, daí eu comecei a pesquisar e nossa, eu fiquei super interessada, né? Tô super interessada para movimentar, né, esse caminho. A Valmira, né, vai estar me ajudando. A gente já, né, foi através de, agora com a prefeitura, estamos sozinhos, nós fomos também, nos perdemos, e assim, é muito... E aí agora então vocês vão fazer o caminho. Esse caminho. Sim, a gente vai fazer dia 1 e dia 2, então fica o convite, né, pra quem está nos assistindo. Agora é de julho. Isso aí, de julho. Então a gente vai fazer em 2 dias e vai ter o transporte, vai ter carro de apoio, vai ter frutas pelo caminho, vai ter empreendimentos também ali que vão estar servindo um café. Então vai ser bem legal. Vai ser uma experiência de retomada para poder, né, para seguir, né? E a prefeitura agora tem interesse nessa retomada e nessa reativação dessa rota. Sim. Que legal, né? Porque precisa desse apoio, né? Precisa desse muito. interesse, senão é inválido, né? Coisas. Nossa movimentação seria inválida. E quem quiser, ter interesse em fazer trilhas, em acompanhar o grupo, tanto pelas redes sociais, ou acompanhar fazer as trilhas também, como encontra vocês, como que entra, né, no Instagram, enfim, queria que passassem o contato de vocês. Então, a gente tem o Instagram, Trilhando com as Gurias, e agora também o Caminho do Padre João Esquiavo, que vai ser essa rota que a gente vai ter retomada. E a Valmira também tem eu tenho o turismo na Serra, BJ. Tá. E... Vamos seguir, gente. É isso mesmo. Eu posto mais, assim, post de divulgação lá, porque o pessoal pede, Valmira, eu tive uma ideia de fazer um café. Então, minha pousada, tá bem... E aí você vai divulgando. Vou divulgando. Isso aí. E é bom, né? Porque às vezes a gente faz tantos lugares e é tão bom conhecer sempre novos, né? E tem tantas opções, né? E aí tem a ideia também de fazer uma rota, são 5 localidades do interior, distritos, e fazer essa rota do topeiro interna, né? Isso em Bom Jesus. Interessante. Mas isso né? ainda tá na minha cabeça. Né? Aí as trilhas podem ser feitas lá também. Né? Sim, ela inclusive foi num evento, né, que nós duas organizamos, mas lá em Bom Jesus, né? Pra dar o up, assim. Que legal. Eu queria agradecer muito vocês. É um prazer recebê-las aqui. E assim, além de parabéns, né, pelo trabalho de vocês, já queria dizer que as portas estão sempre abertas, né? Quando tem um projeto novo ou para divulgar o que está acontecendo, são sempre bem-vindas. Imagina, a gente que agradece, inclusive, né, até você nos auxiliou, né, na questão de falar com um vereador de Caxias, né, com o Felipe, estamos aí, que é sempre um entusiasta, né? Isso aí, estamos aí agora trabalhando fortemente para o desenvolvimento dessa rota. E a gente precisa de parceiros sempre, né? Então, isso aí, vamos apoiar, né? Com certeza. Precisa. Obrigada, gurias. Obrigada. E obrigada a todos.